Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Quarta de Luzes. Mais uma aula na quarta-feira com a doutora Eleanor. Eu vou esperar a doutora chegar aqui. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o título da aula de hoje, que é Cama Compartilhada. Cama compartilhada. Escrevi certo? Escrevi. Estou só esperando a doutora chegar. Como é que eu fixo esse comentário? Aqui, pronto. Vamos ver. Aqui, a doutora Eleanor chegou. Chegando. Cadê a doctora? Vamos hoje. Oi, doutora. Oi, Boa noite, tudo bem? boa noite. O tema de hoje, então, as pessoas estão entrando. Temos 28, 29 pessoas ao vivo agora. Certo. Nossa, tudo certo. Doutor Renzo. Tá reto. Tá reto? Agora tá reto sim. A senhora quer tomar uma aguinha antes de começar a aula? Ah, uma boa. A doutora dá um aulão, né? Fica à vontade para tomar durante a conversa também, não tem problema nenhum. Pode A senhora deixar. faz as suas pausas, tá bom? Doutora, então vamos lá, né? Já vamos começar no assunto. O assunto de hoje é cama compartilhada. Foi até um seguidor aqui da senhora que pediu, o nome dele é André Salles. Ele pediu assim: será que poderia ser o tema cama compartilhada e transição para o berço? Nós não pusemos a transição para o berço no título, porque ela de fato não existe, mas a senhora vai explicar tudo, como é que é e como é que faz, como é que é toda essa história, né? E a gente encoraja as pessoas a darem mais sugestões, a colocarem as suas dúvidas. Eu tenho anotado tudo que aparece de sugestão. E aí a gente debate com a equipe, com o grupo, com a doutora, e a gente vai vendo quais são as mais pertinentes para o momento que a gente está vendo das demandas. Mas, se Deus quiser, todos os assuntos aí que são sugeridos para as lives, a gente vai acabar trazendo em algum momento. E elas ficam todas gravadas aqui no Instagram da CIV, que é o Instagram da doutora. Então, doutora, começa falando para a gente dos benefícios, porque assim, tem gente que acha que defende muito, e tem gente que condena muito, né? Talvez por achar que gera uma dependência na criança, enfim. Questão de espaço, território. Conta pra gente os benefícios, então, da cama compartilhada. E bem, há uma coisa que é muito importante. O bebê, ele estava sentindo o cheiro da mãe, ouvindo o coração da mãe, e ele estava muito tempo, nós estamos falando principalmente recém-nato, né? E ele precisa ainda desse contato. Ele precisa, e isso é mamífero. As duas coisas que definem um mamífero é aleitar e grude. Todo mamífero precisa de grude. E isso afeta, quer dizer, a criança entende como abandono. Ela tem que estar sentindo o cheiro da mãe, ela tem que estar, de alguma maneira, podendo alcançar o seio da mãe. Por outro lado, é muito importante porque cansa muito menos a mulher, né? Ela está com o bebê ali na cama, ela não tem que levantar, não tem que ir para cá, para lá. E também é uma coisa muito interessante. Se a mulher está muito profundamente entregue na ocitocina, na prolactina, absolutamente amorosa, é possível que o bebê amamente e ela nem percebe. Tamanha aquela relação como se fosse a relação intrauterina. E isso é muito bom, porque a criança percebe. Por exemplo, se uma mulher fez uma cirurgia, é incrível isso, uma cirurgia que seja meio plástica, não sei, não só redução de ducto, mas porque tem a auréola assim, assado, não sei o quê, e fez. Aí perdeu a sensibilidade. A criança tem mais dificuldade de aleitar. Por quê? Normalmente a criança aleita 10 vezes por dia. Mas
porque não há a conexão sensorial na mãe e a criança ela quer sentir essa conexão. E não tem. Nossa, doutora, a Daí conexão você vê, sensorial a criança sente? é, é, que a mãe não está sensorialmente sentindo a quantidade de amor que ela, a criança, está. Ela percebe que existe uma área de anestesia. Então, ela... Peraí, não dá, eu e tu não estamos exatamente... E o pior é quando o pediatra entra para dizer que deve tomar agora leite artificial. Veja bem, a Eva Reis provou em microscópio, nos anos 50, que o leite materno ele é capaz de emitir luz, enquanto o leite em pó é preto. Há uma coisa mais incrível. O leite materno, uma mulher, às vezes, que tem uma baixa estima muito grande, ela pensa que ela, aleitando o leite dela, o bebê não está crescendo. Gente, lembra que a natureza não tem régua e nem tem balança. Tudo é natural. Então, o que acontece? O leite materno, ele vai fazer, em primeiro lugar, o cérebro da criança, ampliar o cérebro, né? Por quê? Porque existem 3 ácidos graxos que são exclusivos do leite materno e que nunca conseguiram sintetizar e que estão no leite materno. Não estavam no sangue dela. Com o sangue, ela criou um bebê todo. Então, isso dela ser desqualificada por familiar, muitas vezes por pediatra, não, porque essa criança não está engordando. Não vai engordar. Muitas vezes não vai engordar. Principalmente se tem algum tipo de bloqueio da mãe que não foi aleitada. Então, esse bloqueio vai aparecer de alguma maneira, né? Então, o que vai acontecer? Mas a criança, preferencialmente, vai jogar o leite para o cérebro. Aí eu pergunto para as mulheres que estão com esse tipo de questão, mas o que você prefere? Um bebê gorduchinho, um bebê da Johnson, ou um bebê com um cérebro não muito desenvolvido? Porque a prioridade que o corpo faz é mandar esse leite para o cérebro. O bebê não é gorduchinho. O que vai acontecer é que esse músculo aqui, chamado bucinador, e é típico, você vê um bebê que mama bem no bico do seio, ele tem bucinador, digamos assim, turbinado. Hipertrofiado, hipertrofia do músculo. Então, aqui está hipertrofiado, legal. Os músculos aqui, ou a gordura aqui, não faz diferença. Não faz diferença. E é uma coisa que tortura muito mulheres. E muitas vezes, com isso, a criança, que ainda está numa ligação simbiótica, que é natural, você vai tentar mexer no filhote de ouro. Não vai dar certo. É pouco provável que você saia vivo. Então, por quê? Porque é mamífera. Então, é da natureza que ela esteja ali com aquele bebê. Então, e quando houver muita desqualificação, a criança vai ter problema intestinal. Uma coisa que ajuda é pegar o leite e passar nesse chakra coronário, no chakra cardíaco e no chakra umbilical. Ao fazer isso, as pessoas podem dizer um monte de besteira, que a criança não tem cólica. É uma maneira. Doutora. Então, aquilo que a Eva Reis falou, né? O leite materno tem luz e uma capacidade de cura
Quer dizer, essa mulher cujo sangue dela formou uma criança inteira, com todos os órgãos, com todos os tecidos perfeitos, agora é de novo o sangue dela com algo a mais que vai colocar o bebê no seu desenvolvimento. Agora, quem foi que disse que tem que ficar gordinho? Mas, doutora, isso tudo a senhora está falando, citando, para completar o raciocínio de que a cama compartilhada facilita na amamentação, não é isso? E o sono REM, a senhora fala muito sobre fase REM do sono, especialmente para a mãe conversar com o filho, curar o filho, mas esse é o tema de outra live que já tem aqui. Agora, falando do sono REM da mãe, para recuperação da mãe, a cama compartilhada também vai facilitar? E conta pra gente nesse aspecto, na época da amamentação, como é que fica o sono REM da mãe? Para a gente fazer o link. Fica maior. Porque a natureza criou isso para que ela... Porque o sono REM é quando a gente regenera os órgãos, né? Então, as pessoas precisam dormir numa X intensidade, em termos de tempo, né? Porém, quando a mulher está amamentando, o sono REM dela, a onda teta dela, é maior. Então, ela pode dormir menos. E aí, uma coisa que é típica. Quando a criança já vai alcançar o alimento, quando a criança já vai tá andando, já não precisa mais ser aleitada no seio, é típico. O sono REM da mulher volta ao normal. Volta menor, E né? ela continuar aleitando, ela vai ficar esgotada. Mas enquanto ela está aleitando nessa fase que a criança deve ser aleitada, até esse momento que a senhora disse que deve ser aleitado, e sobre o desmame amoroso tem live aqui no YouTube, não, no YouTube não, aqui no Instagram da doutora. Só que o título é Gravidez após os 40, porque metade da live a gente conversou sobre o desmame amoroso, na outra metade sobre a gravidez após os 40. A gente devia fazer de novo sobre desmame amoroso, né, doutora? Para ficar uma hora inteira só sobre esse assunto, né? Uhum. Mas aí, falando perdi até a linha de raciocínio com a cama compartilhada. Falando da amamentação, com a cama compartilhada, na verdade, o que a senhora diz é que facilita, né? Além desse grude. A intensidade do REM da mãe, facilita a situação da sensação de proteção. Porque a criança mesma, ela também dorme melhor. E porque ela se sente protegida. A senhora falou de fortalecer o núcleo familiar, né? E fortalece o núcleo familiar, claro. Porque ela não tem vivência de abandono. Aquela coisa, quando o desmame acontece precocemente, fica uma crença, né, neuropeptídeo, fica uma crença de vou ser abandonado. Vou ser abandonado. Então, desde o Brasil até é um dos países que melhorou muito essa questão do aleitamento mais prolongado, porque foi feito alguns tantos movimentos para estimular o aleitamento. E isso funcionou. Hoje, não tem a coisa que tinha a geração até anos 70, em que as mulheres não procuravam não aleitar. Inclusive, às vezes, tomava medicação para parar de aleitar. E isso gerou uma encrenca, porque primeiro, esteticamente, o seio fica parecendo com a dor de café. Judiação. Hã? Eu estou rindo porque temos um caso real aqui. Tivemos. Então, essa situação ela acontece porque todos os tecidos, se eles se expandiram, eles precisam aumentar lentamente para manter a estética. Uhum. Mas se vai assim, vai dar estria. Vai dar ruim. Não vai ser legal. Então, vê bem,
A natureza, quando criou a situação de aleitamento, é o aconchego, a força do aconchego. Essa força do aconchego, muito interessante, porque muitas vezes o bebê, quando a mãe está tendo algum tipo de conflito, o bebê capta e ele sonha. O Xang também não pode sonhar. Tentando resolver o problema. E aí, ele acorda no meio da noite e chora. Às vezes, se a mulher for mais sensível e mais intuitiva, quando chora, está querendo me avisar de alguma coisa. Ah, então vamos pegar esse gancho, porque eu estava até copiando aqui. Eu fico com um computador aqui embaixo copiando as perguntas para não esquecer. Mas tem uma pessoa perguntando assim. Primeiro, peraí, deixa eu fazer um esclarecimento. Tem pessoas perguntando até que idade, então, fazer a cama compartilhada. Calma que a doutora vai chegar lá. Antes, a pessoa está dizendo assim, minha bebê, mesmo na cama compartilhada, acorda várias vezes e sempre chorando à noite. Quais podem ser os motivos? Vários. Uma coisa é você, qual é o teu estado de espírito? Como é que está o teu casamento? E o que aconteceu quando você tinha esta idade? Acho que esse é o ponto principal, né, doutora? Com os meus 2 filhos, esse foi o ponto principal. Eu estava revivendo umas memórias. Os filhos estavam me mostrando muito as minhas memórias, né? Sempre, sempre é. A criança está sempre espelhando. Da mesma data, quando a mãe tinha a mesma idade. Então, tudo bem. O que acontece houve uma muito absurda visão sobre, pedagógica mesmo, em que a criança é como se fosse visto como um adulto. Isso aí, na psicohistória, é o método socializador de educar. A criança vista como um adulto, com intenções, não é isso, ela é um campo mórfico, semelhante ao da mãe. E ela espelha, não porque ela é sádica, mas porque ela quer mostrar para a mãe que ela precisa olhar para isso. Totalmente de forma inconsciente, né, doutora? Na verdade, a senhora sempre me ensinou isso. É mais um mecanismo da natureza para nossa evolução. Porque se não fosse por causa de filho, para que eu vou olhar para minha dor? Deixa ela ali dormindo no canto dela. Deixa eu sentar em cima dela e vou tocar minha vida. É pior não olhar para a dor, mas até que a gente olhe e libere, a gente não sabe disso. Então, ali, naquele momento, é mais confortável deixar a dor ali. Se não for por conta de filho, a gente não vai olhar, sinceramente falando, de forma profunda e verdadeira para liberar tudo isso. Então, assim, é um mecanismo muito bonito da natureza. Mas foi o que a senhora falou, não tem uma questão sádica da criança, muito menos consciente. Não, ele é assim, ele é assado, ele é cozido, ele é tudo. Não é nada disso. Ele manipula. Ele manipula. Às vezes eu ouço as pessoas falarem de crianças como se a criança fosse um psicopatinha. Pequenininho. Nossa. Mas é absurdo. É uma projeção de alguém, às vezes são os pais dos pais que realmente não estão agindo legal ou não agiam legal. E a criança mostrando. E é muito interessante, porque muitas vezes, super comum, até a pessoa via fazer renascimento e acessar o que houve, né? O que vai acontecer? A criança vai continuar. Aquela coisa que você gostaria de sacar sobre seu pai ou sobre sua mãe, e você não sacou, e isso te mantém preso, a criança vai... É como se ela estivesse vindo para cortar o cordão umbilical seu. Uau. E olhar com objetividade os pais. Eu já vi pessoas começarem uma sessão e falar boa parte do tempo da sessão do pai e da mãe. Mas tá com um bebê. Peraí. Não é isso. Mas o que a senhora quer dizer? É tão doido quanto o Michelangelo tá nem aí para a pintura que ele fez.
Como é que é isso? A sua criação, a sua grande obra. Eu digo Michelangelo, porque quando ele terminou Moisés e entrou numa, né, achou, né, se achou, e disse, levanta-te, anda. Como ele não andou, ele ficou danado da vida e quebrou o hálux do Moisés que ele tinha esculpido. Portanto, uma mulher, ao criar uma criança, ela está fazendo uma coisa que o Michelangelo não conseguiu. Então, é uma obra. Essa obra precisa de cuidados, porque é uma obra viva. Essa obra viva precisa de aconchego. Essa obra viva tem uma fidelidade a você absurda. E se ela sente isso, sente aquilo, problema na garganta, problema no intestino, ela simplesmente está querendo dizer para você algo da tua história de vida que você não viu e você não resolveu. Então, a cama compartilhada, ela permite isso. Permite, é como se fosse assim, é quase como se tivesse no útero de novo. E só que com a criança podendo fazer algo que a mãe vê, que no útero ela fazia, podia fazer até mutações epigenéticas, podia fazer, mas a mãe não via. Agora, pode fazer e a mãe pode ver e pode mudar. Antes, não podia. Dentro do útero não dá. A não ser as pessoas que desenvolvem uma coisa fundamental, que é ter uma relação telepática com o filho, dentro do útero. Mas se isso não acontece, como é que fica? Não fica, né? Não, é outra oportunidade. Há mulheres que têm a sensibilidade de ter mesmo relação telepática com o bebê e sentir que o bebê está gostando ou não está gostando de algo. Mas, se ela for ver mais para trás, foram momentos que também ela passou de não satisfação quando estava no útero da mãe. Na mesma época, houve o mesmo tipo de problema, na mesma época. E só que ela não sabe que o bebê, depois que ele começa a chupar o dedo, ele consegue acalmar a mãe. Ele, dentro do útero, chupa o dedo e acalma a mãe, sem precisar fazer mudança epigenética. Mas, agora, ele aqui do lado de fora, ele pode lembrá-la do que ela precisa ver. Se a criança chora muito, é aquela criança que a mãe foi, que não pôde chorar. Nossa. Lembra que o Dr. Spock, que foi assim, o guru da pediatria durante décadas, ele dizia que a criança deveria ficar chorando, porque seria um adulto mais determinado e capaz. Não, é mega neurótico. Foi isso que ele conseguiu. É o contrário. E basta uma análise de coração da gente empática para saber que isso é verdade sem precisar de estudo nenhum, né, doutora? Porque deixa a senhora eu chorando em algum momento de fragilidade, sozinho, ignorado. Qualquer um de nós, né, não fica mais forte. Qualquer um de nós precisa de acolhimento. A gente sabe disso, a gente lembra da nossa infância. Então, de verdade, que tem certos assuntos que para mim não precisa nem de estudo, assim. Uma análise empática com seu coração, você consegue perceber a verdade de algumas afirmações, né? É incrível. E a senhora O que fala... aconteceu com essa geração? Droga. Para quê? Para anestesiar a dor. Do abandono. Todo vício, né, doutor? Lembra que eu disse, a adolescência, ela é a segunda chance dos pais para transformarem o buraco afetivo, porque senão entra no vício,
que é uma ponte sobre o Rio do Abandono. E uma pontezinha não muito boa. Ó, tem muita gente que pergunta muito sobre vício. Ah, e o vício de bebida, e o vício de drogas, e a dependência química? Gente, aproveita, porque no meio de uma live sobre cama compartilhada, a doutora está literalmente, nítida, expressamente falando sobre esse assunto. Então, assim, o que que é? Vamos aproveitar aqui o gancho. O que que é a dependência química, de qualquer química que seja? É Abandono, dor de anestesia de abandono. abandono. É pronto, tá respondido. Porque aparece, né? Tem gente que pergunta via direct, pergunta no particular pra gente, e a doutora fala sobre isso, sobre a dependência, né? Tem alguém na família muito dependente de drogas e tal. Tá respondido. Seja um vício leve, entre aspas, que eu já vi alcoolismo, por exemplo, social, mas é um alcoolismo e tal. Não importa, qualquer tipo de dependência química está escondendo uma dor de, está tentando se anestesiar de uma dor de abandono, né? Mas, doutora, falando em abandono e voltando para a cama compartilhada, a senhora fala também lindo que é a cama compartilhada, ela é curadora para os pais também. Eu Sim. falo isso com um sorriso porque isso foi para a gente aqui em casa também. É impressionante, porque sabe aquela coisa, imagina esquimó, né, que está lá no iglu e todos estão juntos. Há culturas, há pelo menos umas 200 culturas que trabalham a preconcepção e tudo mais, e essas culturas, essas tribos, eles vivem grudadinhos. E esse grudadinho aqui, quando chega na hora desse rapaz fazer o ritual de passagem dele para se tornar um homem, ele está pronto. Por quê? Ele recebeu o alimento essencial de segurança, que foi não abandono, nessa fase. Se ele não viveu essa segurança, essa autoestima até, eu sou capaz. O que vai acontecer? Quando chegar lá na adolescência, ele vai procrastinar o ritual dele de passagem. Da mesma maneira que a mulher. É tipo, amanhã eu namoro, mas não namoro. Amanhã eu vou fazer um concurso para a faculdade, mas não faz. Amanhã eu vou sair de casa, mas não sai. Daqui a pouco está com 40 anos. E não efetivou nenhum sonho. Não fez nada. Mas o problema está aos 40? Não. O problema estava aquela raiz. Tem uma coisa, é a raiz. Essa época do primeiro ano de vida da criança é a raiz de quem ela será. Você plantou a semente correta? Adubou a terra bem? Deu o alimento que a terra estava precisando? Pois é. Pronto. Aí você vai ver como é que tá a Terra, né? Tem bastante gente aqui perguntando de como é que fica a pergunta do milhão, né? Que todo mundo quer saber. A sexualidade do casal com a cama compartilhada. Olha, não tem o menor problema. Porque recém-nato, bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não está nem aí se o casal está tendo relação ou não está tendo relação. Quando vai começando a ficar um pouquinho maior, aí seja criativo. Dá para transar em qualquer lugar. Da casa. Não precisa ser ali no quarto, na cama, do lado do bebê, né? Gente, teve uma live que a gente... Falta de criatividade. A senhora se lembra que teve uma live que a gente fez aqui? E não sei por que também, talvez esse assunto tenha surgido, porque sempre surgem outros assuntos no meio da live. E aí alguém falou assim, em vez de fazer o quartinho do bebê, logo que ele nasce, faz o quarto do sexo. Também pode. Porque, na verdade, esse tempo que a criança vai ficar, como tudo na vida, um dia a criança não quer que amarre o sapato, outro dia não quer que dê comida na boca, outro dia não quer que seja levado na escola. É sempre a criança que diz, chega. Sempre. Agora, quando é que a criança não diz chega? Quando está protegendo a mãe. Em geral, até menino mais que faz isso. Por quê? Porque o casal não está tendo uma vida legal.
muita briga, porque são dois infantes. Muito pique-esconde, né? E aí o menino, ele fica tentando fazer o papel de pai, fazendo carinho no rosto da mãe, para ela se sentir acolhida, já que o marido não está acolhendo. A senhora fala que ele está acontece? tentando. A criança fica com 1 ano, com 2 anos, eu já vi com mais de 12 no quarto dos pais. Mas com certeza o casal está numa confusão sexual. Então, normalmente a minha orientação é pedir para as mulheres serem sensuais, se vestirem sensualmente, seduzirem mesmo. Porque aquele homem pode ter entrado na tripe de a mamãe que era legal, ou então a mamãe não foi legal. Aí projeta a mãe na mulher. A própria mãe. Isso, ninguém consegue transar com a mãe. Então, aí ela fica interditada para ele. Então, a mulher tem que chamar, ter consciência e chamar esse homem para cá. Para esse mundo de adultos. E até é uma construção legal quando os dois estão satisfeitos sexualmente e ainda olham para o bebê, que foi o projeto deles. É ótimo. Uhum. Aí o bebê, tchau, quando está tudo bem, tchau. E a senhora está falando dos meninos, né? De terem esse instinto de proteção da mãe, proteger a mãe da solidão ou dessa ausência de marido. Mas e no caso das meninas, doutora? Tem gente perguntando. Pode também acontecer. E dela aí, mesma assumir esse tem papel. um desastre adiante, que é ela se esforça, joga muita energia, não para o seu desenvolvimento, mas se identifica com a dor do abandono da mãe. E começa a acreditar que quando ela crescer, não vai ter um homem que se apaixone, que fique realmente com ela. Nossa, a coisa pode ficar grande, né? A crença pode se desenrolar de uma forma, né? Então, e aí... é aquela história, precisa ser homem e mulher, não mais criancinha, para ter filho. Essa é a realidade. Porque quando a doutora fala isso, ela está dizendo assim, se o homem está projetando a mãe dele na esposa, ou a mulher está projetando o pai dela no marido, né, doutora? É porque a gente está na nossa criança ferida, a gente não está no adulto. Não. E precisa sanar essas feridas de infância, que é para conseguir estar aqui bem presente, para dar um destino maravilhoso para os nossos filhos, né? É uma caminhada, não é do dia para a noite, assim, mas é muito libertadora, é muito satisfatória, né? Na verdade, a gente vem de várias e várias gerações, e ainda estamos um pouco nessa história de criança não importa. E criança atrapalha. Há várias frases do tipo, né? Criança é uma encrenca. Não é. Pode ser literalmente o teu guia de transformação para uma pessoa sábia. Se você amar, se você aprender a amar mesmo, incondicionalmente, e isso vai se estender para suas relações sociais, para um monte de coisa. Então, a criança, ela é, de fato, um guru. Até 3 anos, ela é alguém que trabalha a tua espiritualidade, a tua sabedoria. Depois, até os 21, ainda vai. A partir dali, filho não cura maluquice de pai e mãe, não. Agora vai ele começar a aventura dele. E tem gente perguntando aqui como sanar essas feridas, né?
A doutora vai fazer em novembro, já vou dar aqui um spoiler, 3 dias de live lá no YouTube. As inscrições vão ser abertas um pouquinho mais para frente. E ali ela vai falar como é que sana. Mas assim, o primeiro passo, ela vai dar ferramentas, etc., para essa autocura. Mas o primeiro passo, a doutora sempre diz, é o conhecimento, a informação. Quantos de nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação que a doutora traz? Né? Então, o conhecimento e a informação é o primeiro de tudo. E a doutora também recomenda muito a terapia do renascimento. Para quem já tem essas informações, ela é muito eficaz. Ela é muito mais eficaz do que para quem não tem essas informações. Tanto o paciente quanto o terapeuta de renascimento, né, doutora? E aí, para isso, a gente vai ter a live da semana que vem com a Carmelita, que é uma das renascedoras de maior confiança da doutora, uma das. E ela vai vir falar, ela vai me ensinar sobre renascimento, dizer o que é, tirar as dúvidas, contar casos concretos de liberação e tudo mais. Mas lembrando que ter esses conhecimentos da CIV, tanto o paciente quanto o terapeuta, faz total diferença nessa e em todas as ferramentas que a doutora indica, na verdade, né? Porque é aquela história. A ciência da vida, ela dá um sentido para por que eu tenho isso, por que eu tenho aquilo. Se a pessoa não tem, ela fica achando que só ela tem. E isso atrapalha a beça que ela saia. Ou então ela entende que é tipo assim uma maldição e não tem como escapar. Não. Isso aqui é todo um transcurso como era preciso ser. Várias coisas não saíram assim, então não tem como resolver, né? Então, na verdade, é a coisa, né? Eu vejo muito, principalmente nos casais que não estão conseguindo engravidar, e eu uso duas coisas: a reprogramação de DNA e o renascimento. Até hoje, 100% engravida. 100% é uma casuística fenomenal, né, doutor? 100% é fenomenal. Porque era uma trava. Só que a pessoa nem desconfia. Nem desconfia. Às vezes, mesmo quando pergunto, se tem uma mágoa da sua mãe, para a mulher, pergunto para o homem, você tem uma mágoa do seu pai? A pessoa muitas vezes diz não. Me dou super bem. Nível de inconsciência. Deixar que essa mágoa é interdita exatamente ter filho. Tem uma história ancestral que você compensa, você repete, tem uma saga ancestral, porém, não é só. Tem que ter uma coisa pessoal dos dois. Porque o que vem acontecendo? Toda a história está sendo colocada em cima da mulher. Quando existe infertilidade, é dela. Não é. É dos dois. Sempre dos dois. Aproveitem essas informações, né, doutora? Aproveitem essas informações, porque de cama compartilhada fomos parar na infertilidade. Mas mas com outra mulher ele teve filho, mas geralmente abandonou. Tanto é que está com você agora. E aí, de novo, você, às vezes, um pouquinho mais preparada, trava. Então, sempre é para os dois. O caminho é para os dois. Então, exatamente, para chegar aí na cama compartilhada e não achar que é uma atrapalhação, não devia te dar. E essa dúvida, nunca tenha. Quando a criança está pronta, ela vai embora. Se ela não vai, é um indicativo que vocês não estão prontos. Então, doutora, eu queria fazer um parênteses aí para contextualizar melhor, porque está aparecendo aqui mais perguntas sobre isso. Tá bom, então quando que a criança vai? Agora, há pouco a doutora disse, quando a criança quer amarrar o tênis sozinha, a partir daquela idade ela começa a dizer, não me ajuda, sou eu que faço. Não consegue fazer, demora para sair, a gente fica irritado, a gente quer entrar no carro, tem coisa não sei o quê, mas a criança quer fazer sozinha. E quer escovar o dente sozinha, do mesmo jeito quer tomar um banho sozinha.
E tem, né? Chega uma idade que encasqueta, cada idade vai encasquetar com uma coisa e eu faço sozinha. Até o momento, diz a doutora, que a criança diz: agora eu quero dormir na minha cama. E teve uma mãe, eu anotei aqui, teve uma mãe no começo da live que disse: minha bebê, não, minha criança, meu filho de 3 anos de idade, aos 3 anos, disse que queria ir para a cama dela. E foi. Então, e assim, não vai ter exatamente uma idade, porque eu lembro que a doutora, para mim, ela dizia: pode ser que lá para uns 5 anos a sua filha que deixe de dormir na sua cama e tal. E eu lembro que chegou nos 5 anos e a minha filha, ela não disse sozinha, mas eu sugeri a ela e ela adorou a ideia. E o que eu tinha feito antes foi assim: eu tinha feito um quarto para ela, né? Não sabia muito de tudo isso que a doutora dizia, nem conhecia a doutora Leonor. E a gente fazia. Quando eu conheci a doutora, eu trouxe ela para o meu quarto. Ela era muito pequenininha. Então aí começamos a uma cama compartilhada. E foi excelente para a gente, para ela. Eu vi que de fato era muito melhor para ela, se sentia muito mais segura. Mas o que eu fiz? Eu vendi a cama que tinha no quarto dela, virou um quarto de brinquedo. O dia que ela quis ir para o quarto dela, foi uma conquista comprar essa cama. Foi uma festa. Então, assim, ali, vou dizer o meu caso, né? Ela não quis sozinha, mas uma dicasinha que eu dei, ela abraçou a ideia, adorou, foi, não precisou mais voltar, né? Então, a criança vai estar pronta. A minha esteve aos 5, que a doutora disse que é mais ou menos, né, ali um limite. Tem a criança com 3. Eu conheço criança também, com 3 anos, que eu tenho calor, não gosto e que só quer a cama dela. Porque até 3 anos é um filhote humano. E o filhote de qualquer espécie, ele quer preferencialmente estar junto à mãe. Uhum. E é fisiológico. Absolutamente fisiológico. Então, depois dos 3, não. Às vezes até antes. Depende. Uhum. Quanto mais saudáveis forem os pais, mais a criança pode querer antes dos 3. Olha que legal. Quanto mais saudáveis forem os pais. Então, a criança pode já estar falando, já está tudo e tudo, já foi. Mas, muito antes dos 3, está totalmente normal. E há uma coisa muito importante, que é por que se criou a ideia de cama compartilhada, historicamente falando. Exatamente porque existia uma coisa que era morte súbita do recém-nascido. Eu ia perguntar isso. A morte súbita do recém-nascido, vê bem, vocês que estão aí me ouvindo, não acontece ter sonho do tempo que estava na escola? Do tempo que estava na casa dos pais? De infância em geral, né? Da infância em geral? Todo mundo pode ir para trás. Só que quando a criança vai para trás, ela passa a respirar de outro jeito, que é do jeito que ela respirava no útero. Porque o mais para trás dela tá logo ali, é o útero, né? E aí, tchum, ela fica sem respirar. Basta que exista o corpo de uma pessoa que está dormindo, mas que está respirando. É como se fosse um diapasão. Ela volta imediatamente a respirar. Engraçado, né, doutora? Que coisa a natureza. Uma respiração do lado do pai e da mãe regula a respiração ou faz o bebê voltar a respirar, porque ele está lá acessando a vida intrauterina que ele não respirava com o pulmão, né? Exatamente. É muita Então, sabedoria. é incrível, porque aí tanto faz se é a mãe ou o pai. Não tem problema. A criança nem acorda. Ela continua lá no sonho dela, porém, ela entra num ritmo. E foi assim que se acabou. Porque era, principalmente nos Estados Unidos, uma loucura. Porque já a criança vai para a creche cedo demais, não tem nem um mês, muitas vezes, e ainda cama no outro quarto, com a babá eletrônica. Eu fiz isso um tempo. Não Não dá? tem nada de mamífero nisso, né? Não, tem nada de mamífero.
Até por isso que eu falei aqui no começo que a sugestão de um seguidor para essa live foi a cama compartilhada e a transição para o berço. Na visão de tudo que a doutora já estudou, não cabe um berço, não tem um berço ali. É da nossa cama dos pais para a caminha do bebê, que vai ser um colchãozinho no chão, uma caminha ali, né? E até teve uma mãe, doutora, perguntando assim: ah, eu faço cama compartilhada, meu bebê tem 7 meses, como é que eu faço no início da noite? Porque a criança vai dormir no início da noite, os pais normalmente saem do quarto lá para 6, 7, sei lá, 8 da noite, e a gente vai dormir mais tarde, né? E ela disse: como é que eu faço para não cair da cama? Eu não tinha cama, eu vendi a minha cama e botei um colchão no chão. Porque vai cair, né, doutora? Sim, sim, e é aquela coisa, procura estar no quarto. Mesmo que você não esteja deitado, no comecinho, ainda até 7 meses, pode acontecer essa história da criança parar de respirar. Ah, por isso tem que estar o tempo inteiro Não para precisa estar regular. o tempo inteiro, mas é bom, Precisa estar ali, né? é bom. É engraçado. Aí surge uma pergunta aqui bem legal de responder. Mas como explicar então que ainda aconteçam mortes súbitas em cama compartilhada? Na verdade, não sei se é bem a morte súbita, né? Não, Mas pode ser responde a morte senhora. súbita se um dos dois bebeu demais. Era isso que eu ia dizer. A senhora fala do Então, alcoólatra. aí foi por cima da criança. Aí foi o Então, sufocamento. ou as pessoas estão drogadas, enfim, com Não estão tão até a presentes. alteração do seu ritmo respiratório. E aí, Porque assim, isso eu conversei com a doutora, foi bacana essa pessoa colocar essa questão, porque isso eu conversei com a doutora ontem. Falei, doutora, tem gente que tem medo de se debruçar em cima do filho e sufocar. Tem gente que tem medo do filho cair da cama e a mãe e o pai não perceberem. Ou de acontecer algo assim, pré-morte súbita, né? Sei lá, um sufocamento, alguma coisa. Mas, gente, de verdade, pai e mãe conectados ali. Primeiro que seu sono fica incrivelmente mais leve. Quem está de fato presente, sem nenhum anestésico, porque nós estamos falando do alcoolismo, da drogadição e tal, mas quem está de fato presente, lúcido e conectado, porque pode ter a pessoa que não está com nenhum entorpecente, mas também não está conectado com o bebê. Né? Tá meio exato. nem aí, só que, sabe, o bebê é um Isso foi peso, gravidez indesejada, não que a vai ter pessoa isso. pensou em abortar. E aí, é quase que estivesse torcendo. E a gente pensa em coisa que a gente não quer? Não. Quando a gente se preocupa com algo, há um desejo atrás. Então, vê se aquela gravidez não foi indesejada. Vê se não foi considerado abortar. Aí começa a pessoa, que eu chamo de sessão catástrofe, né? A criança vai cair da cama, não cai. A criança cai da cama quando ela está acordada. E aí ela pronta, com uma cabeça. É muito mais É pesada, a parte pesado. mais pesada do corpo, aí vai, puf! Mas também não tem que se preocupar, não. Dá carinho e tal, porque o crânio da criança, a natureza bolou isso, é praticamente cartilagem, não é osso. Você nunca viu um bebê fraturar o crânio. Não fratura. Não fratura porque, é o que eu costumo dizer, cabeça de criança foi feita para cair. Porque a A natureza senhora já fala isso, né? fez. A natureza já fez cartilagem, não é crânio ainda. Demora muito. E, inclusive, cartilagem com um buraco aqui, que a fontanela custa fechar. E aí, cabeça de bebê, né? Mas, por exemplo, eu vou esmagar a criança. Você já Não viu leão vai. esmagar a criança? Ou elefante, então? Tipo, sem Não. querer. É. E Sem olha que não é perceber, porque né? esse tamanho é pequeno, não. Mas acontece que não ocorre, porque é algo além. Nós temos 7 corpos.
E esses corpos sabem se tocar. Então, isso não acontece só se a pessoa estiver drogada. Só se a pessoa estiver alcoolizada. Aí sim, porque ela está desconectada com ela mesma. E aí, e é verdade, vários estudos nos Estados Unidos viram que essa situação de esmagar a criança só acontece dominantemente lá, a experiência com alcoolismo. Uhum. Fica bem explicado, né, doutora? E doutora, surgiu uma pergunta aqui bastante interessante da senhora responder. Doutora, qual é o seu entendimento sobre nós incestuosos por estar na cama compartilhada? Deve ser o quê? O abuso sexual? Um abuso sexual, ele muito frequentemente, ele vai acontecer na mesma idade que aquele pai ou aquela mãe sofreu abuso. Uhum. Primeiro lugar. Segundo lugar, o abuso não é engraçado, não é incitado porque a cama é compartilhada, não. Ele normalmente acontece pós-banho. E aí é aquela coisa, não é, muito frequentemente o pai é alcoólatra. Então, a mulher não está afim e normalmente acontece às 2 horas da manhã. Tanto que você pergunta para a pessoa, você tem insônia? Tem. Você acorda às 2 da manhã? Sim. Por que eu pergunto isso? Porque eu sei que alcoólatra chega quando o bar fechou, a mulher está com o quarto fechado, e aí ele vai para a cama do menino. Ou do menino Não também, vai né? ter, ou do menino, mas não vai ter coito com menina. É anormal. Embora, ainda que a ONU fale que o abuso sexual em meninas é 9 em 10, mas é mais bulinar e sexo oral. Mas o menino não, o menino sofre coito. Nossa. E são 6 em 10, segundo a ONU. Então, e é o que a gente vê na clínica mesmo. E essas pessoas vão ter um monte de problemas. De vida sexual, de não confiar, um monte de coisa. Então, essa situação, ela acontece, a criança já está dormindo no outro quarto. Independe, na verdade, a senhora quer dizer, né? Independe da cama compartilhada. Não ocorre, em geral, não ocorre com cama compartilhada. Ao contrário. É aquela Independe, né? mulher que não tem interesse sexual no marido, ele é alcoólatra, e aí vai lá para um lugar escondido, faz algo por causa do tabu do ímen, que normalmente não existe penetração. É muito raro. Uhum. Mas é abuso Haja ser sexual psicopata. da mesma forma. É. Uhum. Agora, o menino não. O menino não. Mas também já não é cama compartilhada. É muito. Na Preciso verdade, que acho que dois sejam psicopatas para numa cama compartilhada haver uma aprontar. situação dessa. É geralmente quando a cama da criança, o bebê, o bercinho, está no outro quarto. E aí, doutora, acho que o que a gente pode concluir desse ponto específico dessa dúvida é assim, não é a cama compartilhada que vai favorecer isso, porque essa pessoa psicopata, ela vai fazer isso em qualquer lugar da casa, porque para pegar uma criança desprevenida ou sem ninguém vendo, para pai e para mãe, é coisa mais fácil de acontecer, né? Uhum. Bom, esse assunto é duro, né, de falar. Doutora, tem uma pessoa dizendo assim, que lindo tudo isso, doutora, perfeição. Só estou triste porque minhas filhas já são moças e eu não fiz nada disso, eu não tinha essa informação. Muitas de nós não tínhamos essa informação. Mas a doutora fala muito sobre curar os filhos no sono REM, inclusive filhos já casados, que já saíram de casa, que moram em outro país. Vai lá assistir a Como Curar a live que ficou gravada, Como Curar o Seu Filho no Sono REM.
E se você assistir e consumir todo o conteúdo gravado aqui da doutora, em alguma live, que eu não vou lembrar qual, ela falou exatamente de casos de mães que curaram seus filhos no sono REM, mas estando em outro país, os filhos, né? Separados pai e mãe, já filhos crescidos e tal. Então, assim, tudo tem jeito e tudo tinha que ser da forma como foi. Outro dia eu li uma frase, doutora, não sei se a senhora concorda, que é assim: nada teria sido diferente do que foi. Sim, Porque a nossa alma escolheu, né? claro. Passar por tudo isso. E aí teve uma pessoa também perguntando o seguinte, que eu acho bem bacana de trazer. O meu filho mais velho dormiu no próprio quarto até a chegada do irmão, mas hoje está com 6 anos e não conseguimos tirar. O que essa criança está mostrando, doutora? Porque, pelo que eu entendi, foi para a cama, voltou a dormir na cama dos pais com a chegada de um irmãozinho. Uhum. E aí que tá. Essa chegada do irmãozinho, será que essa criança vivenciou todo um afeto? Por exemplo, pode ser que ela não tenha sido planejada, isso são hipóteses. E ela viu que o irmão recebeu o que ela nunca teve. Aí ele regride, como adulto faz, né? Começa a fazer coisa de criança, regride para ver se ele ganha aquele afeto que ele não teve. Olha só. É porque às vezes acontece de numa segunda gestação, ou terceira, qual seja, de você ter um pouco mais de consciência e dar para esse próximo filho mais acolhimento, mais presença que você não deu para o primeiro ou para o segundo, sei lá, para os anteriores. E aí esse filho anterior vai querer buscar isso, esse carinho, essa A outra atenção, essa presença. possibilidade é que o filho mais velho é o responsável, né? Então, se ele saca que os pais não estão bem, ele faz isso para dar afeto para a mãe. Os dois estão em crise, regressão. que não tem vida sexual, e aí ele vai, sendo menino, então, ele vai dar ajuda à mãe. A senhora comentou que menina também, né? Verbalizar isso, hein? Já viu o quê? Criança verbalizar isso. Como, doutora? Eu Falando que... durmo na cama da minha mãe porque meu pai não quer nada com ela. Nossa. Criança de 5 anos. Que nem sabe o que é querer, não sabe a parte sexual, né? Só sabe meu pai não tá ali, digamos. Meu Ou pai eles não estão gosta legais. dela, meu pai não liga. Aí é duro, né? Por exemplo, pai que tem, já vi muito isso, pai que tem uma vida paralela homossexual. E ele Nossa. tem libido zero em relação à mãe. Com relação à mulher, a esposa que é a Fica mãe no do... casamento por uma situação de conveniência. Uhum. Mas a mãe está muito ruim. Então, ele, como o irmão mais velho, o responsável pela casa, por todos, ele vai e vai acolher a mãe. E aí, doutora, quando a senhora fala não tem relação sexual no casal, não é relação pela relação. Ah, então agora eu vou começar a transar de novo com a minha mulher ou com o meu marido. É a afinação do casal, né? Que resulta numa boa relação. Não há mais apaixonamento. Não há mais admiração. Muitas vezes as mulheres dizem assim, eu não admiro mais esse homem. Ah, não dá. Uhum. Ou os homens dizem assim, não tem nada a ver mais, é muito infantil. Deixa que ele não percebe que ele também é, mas tudo bem. É aquela história, né? Quando você aponta um dedo para os outros, tem 3 aqui, ó, para você. Apontando para você mesmo. Mas normalmente é o outro que tem o defeito. Né? É, só o Não outro, muito. é Só incrível. sofro a beça. Né? Mas, na verdade, não é bem assim. Então, mas a criança que é mais velha, ela pode querer. E fala. Eu já vi criança, garoto de 11 anos, 12 anos. Eu sei que eles não querem nada. Eu Às tenho que vezes ajudar minha mãe. Nossa. É bastante pesado para a criança esse papel, né? Não é o dela.
Mas muitas vezes o mais velho é quem faz. É que vai tomar o lugar de homem da casa, algo assim. Isso, E a isso. senhora chegou a comentar que a menina também, ela vai querer proteger a solidão da mãe, né? É bastante natural isso também, por empatia, por amor, né? Especialmente se ela for canhota. Se ela for canhota. Quando a doutora fala canhota, não é canhota de motricidade, né, doutora? Não, É lateralidade cerebral. A senhora quer explicar não. rapidinho sobre isso? Sim, a pessoa que é destra, ela é um deficiente físico do lado esquerdo, Esquerdo. né? Mas o que é canhoto, por causa de todo o tabu do sinistro, né? Como se fala canhoto, né? É que o sinistro era o César, que quando ele dizia que tinha que matar uma pessoa, era exatamente assim, como a esquerda que era apontado. E aí ficou sinistro. Depois do sinistro, passou na Idade Média a ser aquele que tem um pacto com o demônio. Né? E assim ficou. Né? Moral da história: a população, todas as espécies, tem 40% canhotos. Porque o que mata um destro não mata um canhoto. Então, todas as espécies têm. Mas nós é que temos esse tipo de preconceito. Então, a criança é forçada a escrever com a direita. Mas ela faz tudo muito bem com a esquerda. Corta com a esquerda, faz um monte de coisa com a esquerda. Então, ela é ambidestra. Quem é ambidestro é originalmente canhoto. Então, a menina canhota, ela é a chefa, se ela for a primeira filha. Então, ela que cuida, se a mãe é meio não está muito aí para as coisas, ela é que cuida dos irmãos. Ela que resolve. Acaba ela dando dura no próprio pai. Até por isso que ela vai lá, deita e dorme com a mãe para proteger a mãe. A senhora falou especialmente se ela for canhota, não necessariamente, né, gente? Porque eu sei que já parece dúvida. Ah, mas a minha filha dorme comigo e ela é destra. Tudo bem. Ela disse que é especialmente. Se for canhota, vai ter esse. E primeira filha, vai ter esse ímpeto maior ainda de proteção da mãe, sendo uma Sim. menina, né? Doutora, acho que é isso. Terminamos a nossa live. Restaram ainda duas perguntas que acho que a gente podia fazer, já que o Instagram não está derrubando a gente automaticamente depois de uma hora de live. Quando a senhora estava falando sobre a sexualidade do casal, com a cama compartilhada, ainda apareceu pergunta dizendo assim, mas e sobre a energia da relação sexual? Quando acontece o ato sexual com o bebê no quarto. Tem muita gente, não sei se é um tabu, doutora, tem muita gente que acha que essa energia da relação sexual não combina com o bebê ali. Eu achava isso quando a senhora Não, me ensinou o contrário. olha só, é exatamente o contrário. Porque essa energia, a energia de uma relação amorosa, energia tactônica, é uma energia absurda que cria paz no planeta, imagina. E a criança, ela se sente protegida. Ela lê de outra maneira. O teto Nossa, dela está garantido. nossa. É outra história. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Procura observar comportamento de animal quando o filhotinho está perto e eles estão tendo relação. Não é diferente para nós, humanos. Não é problema. É aí que está. A psicologia freudiana criou uma encrenca em termos disso. Admitindo para a criança uma sexualidade no momento que ela não tem nem aí. Uhum. Até 3 anos, nada, 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 nada. Então, isso apenas dá segurança para a criança. Dá uma segurança imensa. E eu já vi, sim, criança de 4 anos que os pais não tinham relação e, olha, dormindo em quarto separado. E a criança desenhava que queria ser animal. É mesmo, a senhora comentou. Qual era a Por quê? conclusão desse desenho? Porque a menina, eu perguntei para a mãe,
Ela é escorpião? É. Bom, imagina, escorpião. Numa casa que ninguém tem sexo, é melhor ser animal. Como é que é, doutora? É, porque para uma criança que é escorpião, a sexualidade é muito importante. Então ela percebia no outro quarto que os pais não estavam se relacionando. Porque é isso. Não é cama compartilhada só. Se existe uma indiferença nessa energia, essa energia, que é uma energia de amor, não é engendrada, não é criada, a criança se sente insegura. E isso, a criança, só quero fazer um adendo para que todo mundo entenda bem. A criança está no outro quarto percebendo, não é um percebendo pelo som ou percebendo, é uma percepção de campo, inconsciente. A criança está dormindo, ela é tão inconsciente que ela mostrou num desenho. A criança não tem condição de verbalizar isso. Então, é um papo furado essa história que a cama compartilhada cria uma percepção de sexualidade. Nada. A percepção de sexualidade que a criança tem, ela mesmo que esteja dormindo no outro quarto, porque isso é um sinal de alerta. O teto da casa, né? Não é à toa que na Europa muitas das casas tinham um teto, um telhado, né? Assim e assim, porque é exatamente a representação que a criança tem de pai e mãe. Tanto é que quando os pais estão para se separar, a criança sonha com esse tipo de telhado e a água caindo forte. E ela sente uma angústia. Porque ela sabe que os dois vão se separar. Doutora, já que não estão cortando a gente mesmo, apareceu uma pergunta de um homem, e como o público aqui é majoritariamente feminino, a gente gosta bastante quando tem a participação também do público masculino, né? Então tem uma pessoa dizendo assim, e se for o pai, o solitário na situação? Existem pais que dão a atenção que algumas mães não dão, e isso é verdade. Gostaria que a doutora comentasse. Isso aí. A criança, de alguma maneira, ela pode ficar com a mãe, porque ela está tentando acordar a maternidade e a feminilidade da mãe. Como é que é, doutora? A criança pode ficar perto da mãe, porque ela está tentando acordar a maternidade e a feminilidade da mãe. Mas há mulheres que estão tão endurecidas que elas vão para o pai, porque elas precisam. Então, elas são grudadas nesse pai, porque, de alguma maneira, é vital. Gente, é vital para o bebê. Quantas vezes vocês já ouviram falar de bebês que acabam morrendo disso, daquilo, pelo outro? Só tem uma razão de causa morte. Falta de amor. Não tem da mãe, não tem do pai. Por encrenca deles estarem presos no passado, deles terem sido abandonados. Uma criança ferida. Quando a criança desiste, não tem nem pai nem mãe para ficar agarradinho, a coisa está preta. E é aquela coisa, era o cônjuge da guarda sempre, que é uma boa prática. Doutora, mas aí essa pessoa especificamente que perguntou assim, e na situação onde o pai é que é o solitário? Na verdade, se esse pai está solitário, essa mãe não está na relação, ela também está presa na ferida dela. Sim. E por uma questão, a senhora sempre fala, por uma questão de nível, mesmo nível espiritual, que se diria, a mesma vibração, mesmo campo morfogenético, a mesma vibração, esse pai também está em alguma medida preso na criança dele, né? Sim, tá. E a única coisa a fazer é ritual de passagem, ele se tornar um ser que a mulher admire, ele ter uma atitude de saber fazer corte, saber levar as flores para a mulher, enfim, conquistá-la. Porque num casamento a pessoa se sente sozinha, não está fazendo o papel dela. Essa é a realidade.
Mas é engraçado, né? Porque quando uma pessoa vai se sente sozinha na relação, a tendência é culpar o outro. Claro, Mas, na verdade, o que a senhora está dizendo é que aí ou é um solitário que não está fazendo o papel dele na relação. sim. Porque se Interessante, né? a mulher é mulher e o homem é homem, então os dois se completam e têm uma vida maravilhosa. Porém, se um dos dois inventa de ficar brincando de pique-esconde, aí vai aparecer, eu sou abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de um amor, essas coisas. E não vai dar certo. Alguém vai ter que sair, pular fora da sua criança, vai ter que ter mais serenidade e escolher estar mais no adulto para fazer essa relação andar melhor. Sim. Mas para isso a gente precisa olhar bem para as nossas feridas, bem profundo, liberar bastante coisa, para a gente conseguir, no momento em que o outro está mais na sua criança, estar mais. O outro, então, estar mais sereno e mais no adulto, né? Uhum. É um jogo, é uma dança, é uma jornada aí de vida. Muito bacana É essa. para crescer. É para crescer, é para o bem. E quando os pais são separados? E quando Olha, os pais são o que separados? acontece? Muitas vezes, aquela coisa, aquela criança fica tentando, tem um pouco síndrome do bombeiro, vive apagando incêndio. A mãe chorando, e ela fica agarradinha na mãe, porque ela está confortando a mãe. Não é ela que está exatamente recebendo afeto. E está com o pai também está mal, está isso, está aquilo. E ela normalmente tem que cuidar dele. Sobrou pouco papel para essa criança viver. Gente, ainda mais hoje, que é muito fácil, de uns 5 anos para cá, 10 anos mais ou menos, ficou muito fácil as pessoas acharem que dá para separar e tudo bem. Não é tudo bem. Se transferiu para a criança uma responsabilidade afetiva de cuidar de 2 adultos que não são adultos. Então, é pesado. É pesado. E aí, a doutora diz assim, mas, por exemplo, quando o caso é muito grave, né, doutora? A criança está vendo muita violência, seja violência verbal ou física, é outra história, né? Mas o que a doutora Mas é a mesma faz... história. Mas a senhora já viu a senhora recomendar assim, aí não tem jeito, melhor pra, até nesse Não, caso, até isso é melhor para lógico que a criança. criança ficar assistindo pancadaria não é legal. Mas, do ponto de vista da criança, é mais pesado. O que é mais pesado pesado você... lidar com a solidão dos pais. Pera, doutora, agora a gente vai ter que esclarecer isso antes de acabar a live. É mais pesado para a criança ver os pais separados do que ver eles na pancadaria doida. Não. Na pancadaria não é legal mesmo. Mas Tá. isso não fica que o papel da criança não fica pesado. Não vai ficar leve. Muito disfuncional, a tendência da criança é agarrar um, agarrar o outro, porque, no fundo, é o jeito que ela tem de poder receber afeto. Uhum. Não, isso é totalmente verdade. Ela tem a necessidade, que as outras crianças não têm, de ter que dar afeto para compensar uma falta. É sempre um rolo isso aí. Eu falo... Cama Qual foi compartilhada a com os pergunta? pais separados? Não existe. Não existe. Vai ser só com a mãe ou só com o pai, né? Com quem estiver morando. Com a mãe ou só com o pai. E aí, isso é engraçado, né? Os pais separados e a cama compartilhada só com a mãe ou só com o pai, a criança vai ter a tendência de querer suprir essa solidão da mãe, né? Porque a mãe tá ali sozinha e tal. Olha, gente, muito trabalho de autoconhecimento, seja para quem já está separado, seja para quem está quase separando, ou para quem não está quase, mas o casamento não está legal. O caminho é o autoconhecimento, essas informações. A doutora tem curso, a doutora tem consulta, a doutora está fazendo mais curso.
Vamos fazer live sobre renascimento, que é uma das ferramentas que a doutora indica muito em todas as lives dela. Então, assim, tem um caminho. Você que está aqui, você está no lugar que diz que tem um caminho. É só indo passo a passo, né? Uma olhada para dentro. E assim, vamos dizer qual é o pulo do gato, né, doutora? Qual é a chave de tudo isso? Sair da sua criança ferida. Todos nós temos muitas feridas de infância. Então, assim, percorrer um caminho que te faça sanar. Eu falo bastante por mim, né? Quando a gente consegue estar muito mais no adulto e desfrutar de uma maternidade, desfrutar de um casamento, desfrutar da vida, né? Sair do modo sobrevivência, entrar no modo desfrutar, viver. E a senhora pode dar suas palavras finais também, por favor. Sim, aí que tá, vocês viram, durante toda essa live, o que importa é a percepção da criança como um ser incrível, evoluidíssimo, que está ali para dar amor, para se sacrificar pela aquela parte não adulta dos pais, mas ela é amor. E ver se isso ajuda a inspirar, fazer a transformação daquilo que vocês não têm consciência, mas em nome dessa ser, que vem da luz, que vem no cosmos maravilhoso para cuidar dela mesma, para poder vir a ser adulta e cuidar dos seus filhos, e ela tem total merecimento sempre de receber todo o amor do mundo. E é para isso que a gente está indo. Muito bom, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Só mais uma observação que às vezes eu vejo aqui passar uns comentários e a gente fala, melhor não deixar a pessoa sem resposta. A Laís, ela diz, por favor, fale sobre desmame. Eu não consigo desmamar, desapegar e desmamar. Minha filha tem 1 ano e 6 meses. Olha, Laís, vai lá, assiste a live que está gravada. O nome da live, você não vai achar a live tão facilmente porque não tem o nome desmame. O nome da live é Gestação ou Gravidez após os 40 anos, se é possível ou não. Na primeira meia hora dessa live, a gente falou sobre desmame. A doutora falou, né? Eu tô aqui só de tagarela mesmo. A doutora falou sobre desmame amoroso, porque na semana anterior a essa live da gestação após os 40, a gente falou durante 1 hora e por algum problema, não sei se foi na minha internet, se foi no Instagram, eu não consegui deixar gravado. Então, o que a gente fez? Na semana seguinte, que era sobre gestação após os 40, durante meia hora nós falamos sobre desmame amoroso. Mas, como esse assunto aparece muito aqui, já anotei e vou sugerir para a doutora para a gente fazer em alguma semana aí, logo mais, a gente coloca no meio do cronograma, 1 hora inteira só sobre desmame amoroso. No entanto, essa primeira meia hora dessa live vai te ajudar bastante já nesse tema, tá bom? Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Boa noite e até semana que vem. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.